da palavra, Lucy Culin. Aliás, ela recentemente celebrou seus 40 anos de poesia com o livro Incombinados, Poemas Escolhidos. Aliás, está aqui uma edição Isso belíssima mesmo. da Maralto. É uma antologia, Lucy, que reúne uma seleção de poemas lá desde 1984, é isso? Isso mesmo. Aliás, 84 é um grande ano, viu? Para você que está aí, é um ano maravilhoso, muita gente boa nasceu nesse ano aí, 40 anos, maravilhoso. Tá bom, não vamos discutir, né? Tá bom, vamos contrariar. É uma espécie de prestação de contas, tendo em vista tudo que você já fez nesse tempo, Lucy? Então, Cris, eu acho que é mais uma celebração, né? Assim, prestação de contas, eu não veria, né, a minha relação com a poesia desde 84, ano da publicação do meu primeiríssimo livro. Então, lá se vão 40 anos e por isso eu digo, é uma grande comemoração, não é? Eu tenho, então, nesse livro, ele simbolicamente, né, corresponde a essa festividade. Nesse livro eu tenho, esse livro se chama Incombinados, Poemas Escolhidos. Então, eu mesma fiz a seleção de poemas de 10 dos meus livros de poesia. Então, para mim foi uma jornada, né? Não só assim me movendo para minha produção no passado, mas também essa possibilidade de rever esses poemas, cada um com sua história, não é? Um momento da criação, mas depois a maneira como vários poemas eles acabam tendo uma vida própria. Uhum. Eles passam a ser os favoritos de alguém, ou eles são transformados em música. Enfim, eles têm a sua jornada subjetiva. Então, essa minha escolha, né, aqui reúne poemas, como eu disse, de 10 dos meus livros. Uhum. Eu achei interessante o título, né, essa palavra incombinado. E foi a partir disso também que você olhou para trás e viu que alguns poemas se conversam ou não? Como é que foi olhar para a Lucy lá de 84? A Lucy escritora, né, no caso. Então, sabe que essa é uma pergunta que as pessoas vêm fazendo, porque nessa seleção tem uma coisa meio suspeita, não é? Será que uma autora vai fazer uma revisão dos seus poemas? E eu decidi que não. Eu iria preservar aquela Lucy, não é? De 17, 18 anos, que lançou seu primeiro livro, então, em 84. E eu achei que seria meio injusto com essa primeiríssima versão, não é? Dessa Lucy de hoje, revisar esses poemas que correspondem a um momento da minha produção, não é? De uma jovem poeta que estava chegando. Então eu quis deixá-los, não é? Exatamente como eles foram concebidos, não alterei praticamente nada. Mas aquilo que eu te disse, né, tem um componente de afetividade na própria seleção. E esse título, Incombinados, vem de um poema que também se chama Incombinados, e ele já a partir do título tem uma certa provocação, porque o título é Incombinados, mas é uma combinação dos poemas, não é? Ao longo dessa trajetória de 40 anos. Perfeito. O papo com o Michael Klein, que ilusionista e mágico, foi ontem, mas assim, num passe de mágica acontecem coisas incríveis aqui. Quem já está com a gente é ele, Beto Pacheco, cadeira ocupada agora. E aí, Beto? Como assim? Eu estava aqui o tempo todo. O tempo todo? A Você gente que não veio. foi uma mágica? Você tem ido no oftalmologista? Tudo bem, pessoal? Bom dia, Lucy. Bom dia, Como é que querido. você tá? Tudo bom? Pedro, Tudo ótimo. Mauro, Álvaro também lá. Me chamo Castilho. Isso aí. Né? Nós que temos a nossa programação na TV Paranaturismo e na Rádio Educativa, que é 107% toda nossa, né? Então, assim, 197. passamos de 100%, então algumas coisas... Como é o dia do acontecem. irmão, eu ia falar que algum irmão teu simultaneamente. É um sósia? prendeu você em algum lugar, não deixou você vir. Não. Aliás, beijo pros meus irmãos, pro Du, pra Deia também. Mas é isso aí. Cheguei! Chegou! Tá Muito bem, bem. tá bem. Sabe que a melhor forma de ver se alguém chega atrasado no trabalho é no rádio, né? Quando Cara, não dá fica pra... assim. Não é o caso de Beto Pacheco. Não. Mas quando, né? Aí não dá pra disfarçar, né? Mas se bem que dá. Dá? Tá. Aqui não dá Mas porque não é o tem caso. imagem, a gente tá na TV. Mas se fosse só no rádio... Aquela coisa. Bom dia. Barriga falou que hoje, aqui no WhatsApp que hoje eu sou o estagiário. Rodízio de Betos. Isso aí. Muito bem. Quer mandar uma aí pra Lucy, Beto, ou você tá se ajeitando ainda? Vai indo aí que Então eu vou, tá bom. tô abrindo, Tá abrindo o Word. Já já a gente fala dessa programação Parados. imensa, mas quero continuar no livro, Lucy, porque falar da capa, né? É de um Sim. grande artista, do Marcel Conrado. Ele que tem obras espalhadas pela cidade, Sim. em painéis, em murais, né? Essa faceta de trazer um pouco da cidade reflete também um pouquinho da sua trajetória, do seu livro, essa poesia mais visível, visual?
Então, olha, primeiro eu queria comentar justamente isso, né? Essa capa do Marciel Conrado, que é um artista nosso, não é? Um artista importante e é um artista de rua. Então, eu mesma escolhi, sugeri essa capa, né, que ela é um painel que está ali no centro da cidade, próximo ao Paço da Liberdade, e eu fui presenteada, né, no ano passado com esse imenso painel que o Marcial fez a partir de um poema meu. E então tem toda uma história, não é, de estar no centro da cidade, num paredão e o trânsito todo que o Marcial domina com uma beleza, né? O Marcial é um artista verdadeiro, com um entendimento incrível do que é a arte, do que é e para quem é a arte de rua, não é? E aí, quando tive essa oportunidade de pensar a capa, eu comecei a sonhar com essa possibilidade de termos um fragmento do painel na capa do livro. Eu acho que, para mim, não é? Eu acabo fazendo essa compilação de tantos momentos e também do momento de estar no centro da cidade. Então, respondendo de um jeito mais direto à tua pergunta, sim, eu acho que é um momento, assim, um livro muito orgânico, também com essa minha história, de ter sempre produzido na cidade de Curitiba, a partir daqui, não é? Então, essa confluência toda, contando com a capa do Marciel. De uma forma artística muito, e bonita. Né? E assim, me senti muito presenteada, né? Comemorando os 40 anos e também tendo essa... Amaralto fez um trabalho impecável. Tá não caprichando, é? hein? Então tem todos esses elementos do livro, não é? Não é só um lançamento, ele tem todos esses requintes, digamos. Uma coisa, ontem a gente esteve aqui com o Cristóvão Teza, né? Olha, maravilhoso. Que semana, né? Martinho da Vila. Martinho da Vila na quarta-feira, outro escritor também, um grande escritor, olha. Né? E a gente falou com o Teza, entre vários assuntos, a gente falamos um pouco sobre essa coisa do espaço para a leitura, do tempo para a leitura, que está cada vez mais escasso, que a gente não está conseguindo desenvolver. E ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, que ele falou, como é que ele falou que a solidão está em baixa, né? A solidão está em baixa. A solidão está em baixa, porque assim, apesar de termos dificuldades de relacionamentos nos dias de hoje, não estamos sozinhos nunca, né? E o livro é o momento um pouco dessa solidão, digamos, bem vista. Você pensa um pouco assim também, Lucy? Olha, eu não só penso, não é, em termos da prática da leitura, mas também da própria escrita. Não é? A escrita da poesia, ela se destina a pessoas, a leitores e leitoras que tenham essa disponibilidade de convívio com o que é e com o que pede a palavra poética. Então, a leitura de um poema, ela prevê esse tipo de relação, não é muito subjetiva, como você mencionou. É um momento de solidão, mas ele é um momento, assim, a gente não pode prescindir dessa solidão, porque é um momento que te pede uma dedicação. Então, a poesia, ela é uma expressão, não é, das palavras em código. Ela segue, né? Ela tem uma série de elementos que pedem, e naturalmente, na leitura de um romance, de um conto, enfim, de qualquer gênero, nós temos essa dedicação. Aliás, em todas as linguagens artísticas, não é? Você está frente a um quadro ou assistindo a um filme, uma escultura, dança, todas essas manifestações, elas te pedem uma conexão, não é? E aí, como você mencionou, esse tempo nosso não está mais afeito a nada que seja mais intimista ou que demande a reflexão. Então, nós temos que cuidar um pouquinho de onde é que nós estamos colocando o nosso olhar. E que tipo de qualidade esse olhar, não é, do que é que esse olhar se alimenta? Porque nós temos, claro, essa sociedade líquida, momento, não é uma contemporaneidade líquida, e que a gente está naquela atividade de rolar, não é? Rolar. A timeline. Isso. E isso nos afasta muito de uma apreensão mais profunda e que possa também te render emoções mais profundas, como é a leitura, não é? Então, eu concordo totalmente com o nosso mestre, o Cristóvão, não é? Que ele, sendo esse mestre da palavra, ele tem experimentado também essa mudança toda na nossa relação com o literário.
É engraçado porque é um ato solitário a leitura e a escrita, mas ao mesmo tempo, quase paradoxalmente, de encontros, né? Sim. Com o improvável, com o desconhecido, Sim. com o futuro, né? Com aquilo que você não conhece. Ao mesmo tempo, ela funciona na mesma e esteira, também né? eu penso, Cris, que apesar de aparentemente solitário, a função do escritor é estar com o outro. Então você escreve para alguém e por alguém, não é? Então acaba que nós estamos sempre cercados de uma série de vetores emocionais, mas também muito sociais, não é? Você tem um papel na sociedade, você escreve para alguém. Então é uma solidão, mas eu acho que não é isso, é uma solidão compartilhada, ou que tem um fundamento, né, para o outro, que não é tão solitário assim. Eu acho que a gente está sempre pensando, né, em leitores e leitoras. Maravilha. Ó,